Bom dia a todos. Bem, é difícil na altura do campeonato não ser redundante e entre dois ícones do design inteligente no Brasil, dando palestra aqui, que é o Dr. Marcos Eberlin e Adalto Lourenço depois, né? Mas quando nós vemos no ensino médio, nós vemos preconceitos e enganos que poucas pessoas conhecem. E nós vimos aqui, nós temos visto nas palestras, que pouco assunto é abordado na área de graduação, imagine na área do ensino médio, né? E esses preconceitos e essas fraudes, elas dependem de pressupostos errados dos educadores e professores sobre a teoria da evolução. Existem pressupostos errados, e esses pressupostos errados, os professores, por eles não terem também vamos dizer assim, um conhecimento na universidade, já vieram do ensino médio também com esses pressupostos errados, eles passam para os seus alunos, e os seus alunos, eles passam, então, a engolir esses preconceitos, e vão para a universidade também com esses pressupostos errados. Nós temos visto aqui que muitos que deram palestras admitiram que na universidade, né, o Tarcísio mesmo falou que questionou e foi ter que estudar química exatamente para resolver os seus questionamentos. Mas, nesses pressupostos errados, nós temos alguns. Por exemplo, o primeiro pressuposto errado de muitos professores e de alguns evolucionistas é que não há dificuldades com a teoria da evolução. Alguns dizem logo imediatamente, olha, não há dificuldade com a teoria da evolução. Mas nós precisamos entender que isso é uma questão filosófica. Apesar do Dr. Marcos não ter falado, mas eu fiz também filosofia. Então, eu gostaria de falar um pouco que essa questão de dificuldades, a expressão teoria já é uma dificuldade filosófica. Por quê? Porque a palavra teoria, será que nós podemos dizer realmente que é ciência? Eu tenho lido bastante sobre um filósofo da ciência, que é Karl Popper, né? Karl Popper, eu entendo que Karl Popper, ele foi muito lógico, com o livro dele mesmo, A Lógica da Pesquisa Científica, em tratar da ciência. E é por isso que existe muita coisa da ciência que não é ciência. Inclusive, Popper, ele fala exatamente isso. Ele fala sobre a teoria o seguinte: na medida em que a teoria resista... Desculpa, eu vou voltando aqui. Ele diz assim: nunca suponho que possamos sustentar a verdade de teorias a partir de verdade enunciados singulares. Nunca suponho que, por força de conclusões verificadas, seja possível ter verdades, ou mesmo por meramente prováveis quaisquer teorias. Ou seja, Popper, ele entendia que a teoria em si, ela não é ciência. Ciência para Popper tinha que ser algo que pode ser observado rigorosamente. É por isso que ele fala na falseabilidade. Quando as pessoas falam em teoria da evolução, elas imaginam a teoria já como um fato científico. Para Popper, ele não entendia que a teoria em si era um fato científico. Por quê?
Porque é um enunciado vindo de uma indução. As teorias, elas vêm com um processo de indução, proposições indutivas e não dedutivas. Então, para Popper, uma teoria, para você demonstrar uma teoria, ela tem que ser provada, ela tem que ser mostrada. Alguns entendem Popper achando que ele fala exatamente somente da falseabilidade, que a falseabilidade em si, ela não pode demonstrar a ciência, porque ela está em constante demonstração se aquela teoria é falsa ou não. Mas para Popper, ele fala nesse mesmo livro o seguinte: na medida em que a teoria resista a provas pormenorizadas e severas e não seja suplantada por outra, no curso do processo científico, poderemos dizer que ela comprovou sua qualidade ou foi corroborada pela experiência passada. Para Popper, ele fazia uma diferença entre fato científico, aquilo que é fato, e aquilo que é uma teoria. Uma teoria, ela precisa estar em constante demonstração, com falseabilidade, demonstração, para que realmente ela passe por esse teste, e caso ela não passe, segundo Popper, passa-se para outra teoria. Se ela passar, ela já passa a ser um fato científico, e não uma teoria. Então, para Popper, existe muito na ciência fé, é o que ele diz aqui. Encarando a matéria do ponto de vista psicológico, inclino-me a pensar que as descobertas científicas não poderiam ser feitas sem fé, em ideias de cunho puramente especulativo e, por vezes, assaz nebulosas, de que, sob o ponto de vista científico, é completamente destituída de base, em tal medida é metafísica. Para ele, então, muito da ciência é fé, e é por isso que nós vemos dados e mais dados mudados. Inclusive, recentemente, a teoria do Big Bang foi revista, está sendo revista, né? E como o Enésio falou aqui, a teoria da evolução também está sendo revista. Para Popper, isso é fé. As pessoas estão especulando, não é ciência. Ciência tem que ser observado. Todos os passos têm que ser demonstrado. Não parte de um processo, de uma proposição indutiva, mas de uma proposição dedutiva. E por isso, eu vejo que, quando as pessoas falam em teoria da evolução, eles já têm a ideia de algo que já é certo, né? E os livros de biologia, eles fazem exatamente isso, né? Os livros, por exemplo, eu peguei 2 livros, são livros recentes, né, que o MEC dá nas escolas, livro de biologia do 3º período, que fala da teoria da evolução, ensino médio, eles não demonstram essa dificuldade, né? Eles escondem muito, às vezes até a palavra teoria, né? Como nós podemos ver aqui. Prestem atenção que no livro não tem a expressão teoria. Ele já coloca assim, evolução. Evolução, a vida em transformação. É verdade que páginas seguintes, eles vão falar teorias da evolução. E falam sobre Lamarck, né? Algumas coisas de Darwin, mas eles deixam bem claro que a evolução, né, é um fato. Eles não colocam nenhuma dificuldade, né, e, inclusive, eles tiram exatamente a palavra teoria. Nas páginas desses livros também, nós vemos, vejam aí, o que eles colocam aqui. Evolução, um fato científico, ou seja, o professor ensina, né, que a evolução já é um fato científico, mesmo que eles demonstrem aqui,
né, as explicações clássicas baseadas nas ideias de Darwin não esclarecem todas as dúvidas, mas continuam válidas em suas ideias gerais. Ou seja, eles deixam aqui uma brecha, né, que não continuam, que tem dúvidas, mas eles tratam, sim, a evolução como fato científico, né? As evidências da evolução. Aí, logo depois, eles tratam das evidências da evolução. Claro, se eles dizem que é um fato científico, o aluno está vendo aquele livro, está lendo, está tendo a aula, então ele vai ter na mente que a evolução não pode ser questionada, porque um fato científico não pode ser questionado. Aí, as evidências da evolução, eles colocam aqui os estudos da anatomia, né, o estudo dos fósseis, o estudo da bioquímica comparada. É claro que eu não vou entrar em pormenores, já que vários especialistas estiveram aqui, mas nós vamos colocar no livro o que eles colocaram no livro para demonstrar evidências, né, que a evolução é um fato. Então, primeiro eles colocam anatomia e embriologia comparada. E na anatomia e embriologia comparada, eles colocam essa foto aí, a foto do livro, viu, gente? Isso aqui, né? Vejam bem, para eles dizem que isso aqui, essa comparação aqui, demonstra, né, é uma evidência que nós viemos de um ancestral comum. Eu não sei onde eles viram semelhança, mas eles colocam aqui como que esses, né, da baleia, né, da ave, né, do crocodilo e do ser humano, eles estão comparando aqui que são parecidos. Eu não vejo semelhança, mas eles acham e colocaram isso simplesmente como uma evidência do fato, né, da evolução. Outra que eles colocam em um livro é exatamente esses embriões que vocês estão vendo aí, né? Um embrião de um rato, que é esse aqui, né? Esse aqui é o embrião de um rato. O segundo é um embrião do ser humano. E esse terceiro aqui é o embrião de um gato, né? E é interessante que esse embrião de rato, eles colocaram a foto de 11 dias de gestação. No embrião do ser humano, 7 semanas de gestação. E no embrião do gato, 2 semanas. O que é que nós notamos com isso? Nós notamos que eles pegaram os períodos que mais poderiam ser parecidos para dizer que eles são semelhantes e para provar, demonstrar a nossa ancestralidade comum. Mas esse autor, ele foi até mais honesto, porque do outro livro, ele coloca, né, os embriões de Haeckel, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Na verdade, Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, ele fala sobre os embriões. Ele diz o seguinte: é muito provável que num grande número de animais, o estado embrionário ou o estado de larva nos apresente de um modo mais ou menos completo o estado adulto do ascendente do grupo inteiro. Então, Darwin, ele fala no seu livro que o estado embrionário, ele demonstra, de alguma forma, a ancestralidade comum, né? E nós vemos que Haeckel, que foi um contemporâneo de Darwin, ele é autor dessa famosa frase, dizendo: a ontogenia recapitula a filogenia. Ou seja, o desenvolvimento dos embriões, eles demonstram, de uma certa forma, a sua evolução. Então, Haeckel, para demonstrar o que Darwin ensinou no seu livro, A Origem das Espécies, ele, então, ele faz os seus desenhos, que é o desenho que está no livro, né? O desenho que está no livro. Aqui são os embriões de Haeckel, né, que ele colocou, né, os famosos embriões de Haeckel. E aqui nós temos o peixe, a salamandra, a tartaruga, a galinha, o porco, o ser humano.
Então, notem aqui que ele fez esses desenhos aqui, e são muito parecidos, né? E ele fez com o propósito de demonstrar que nós somos descendentes de um só ancestral, né? Demonstrando a teoria de Darwin. Só que esses embriões de Haeckel, eles foram questionados muito antes, né? Eles foram questionados por esse homem aqui, né? Adam Sedgwick, em 1894. Ele diz o seguinte: não existe estágio de desenvolvimento no qual em olho nu falharia para distingui-los com facilidade. Então, desde o século XIX, né, no período de Haeckel, Adam já questionava os desenhos de Haeckel, né? E nós vemos que Michael Richardson, ele fez um artigo na Science, e ele diz o seguinte: parece que está longe de existir uma das mais famosas fraudes em biologia. E ele compara os embriões de Haeckel com os embriões verdadeiros no mesmo estágio. Vejam a diferença, né? Então, Richard, nesse artigo da Science, ele coloca que é uma fraude, diz abertamente que é uma fraude, e ele coloca os desenhos na foto verdadeira e os desenhos de Haeckel. E é incrível que ainda tem nos livros didáticos os desenhos de Haeckel, sem nenhuma explicação como prova, como demonstração da teoria da evolução, né? Jonathan Wells, biólogo celular e molecular, ele fala dos embriões de Haeckel. Ele diz o seguinte: embriões humanos não têm realmente brânquias ou fendas branquiais, como todo embrião de vertebrado em um estágio do seu desenvolvimento. Eles possuem uma série de bolsa faríngea ou cadeia pequena na região do pescoço. Em embriões de peixes, estes vão formar as brânquias, mas em outros vertebrados, eles evoluem para estruturas não relacionadas com brânquias, como o ouvido interno ou glândula paratiroide. Os embriões de répteis, pássaros e mamíferos nunca possuem brânquias, que foi o que Haeckel fez, né, nos seus desenhos, uma espécie de brânquias nos embriões. Então, Jonathan Wells, que é um biólogo celular, ele refuta Haeckel, nos desenhos de Haeckel, e demonstram claramente que são completamente errados, tanto o desenho como a forma, né, dos embriões. No estudo dos fósseis, os livros didáticos, eles colocam, né, que eu tenho certeza que vocês já viram, né, do Archaeopteryx, né? Esse nome complicado aqui. Archaeopteryx. E eles dizem o seguinte, que esse fóssil é uma das provas, o elo, o link, né, entre os dinossauros e as aves. E eles colocam isso como prova, né, fóssil, que a evolução é uma evidência, a evolução é um fato, né? No entanto, na Nature, essa pesquisa aqui, esse artigo de 2011, afirma que o Archaeopteryx, ele não é mais o primeiro pássaro. Ele não é mais um primeiro pássaro, né? As evidências demonstram que ele está mais próximo de ser relacionado a um Velociraptor, ou seja, a um dinossauro. Cientistas chineses, então, descobriram outros fósseis e chegaram à conclusão que o Archaeopteryx está longe de ser, ou seja, não é mais o primeiro pássaro, como eles admitiam. Quer dizer, mas isso ainda está nos livros didáticos e nem é falado as dificuldades
desse fóssil, né, que é uma demonstração, segundo os professores dos livros didáticos, da teoria da evolução, né. Que diz respeito à bioquímica comparada, já foi falado muito aqui, não vou entrar muito em pormenores, mas diz assim nos livros didáticos, nesses livros, o número de aminoácidos que diferencia uma proteína em duas espécies biológicas reflete, na verdade, o número de mutações que ocorreram no gene que produz essa proteína. Assim, as espécies ser humano e carpa diferenciaram-se há bastante tempo na história da vida, já que as diferenças entre as suas proteínas são muitas. No livro, então, eles dizem que os macacos, no caso, é diferente. Os macacos, então, demonstram, né, por número de proteínas, que nós somos bem próximos, né? Bem próximos. Só que nós já falamos, ouvimos muito aqui, que não é somente o número de aminoácidos que deve ser levado em conta, mas nós devemos saber que a tridimensionalidade da proteína, ela também influencia na informação, ou a informação é importante para que cada aminoácido esteja no seu lugar para formar a proteína, né? A tridimensionalidade da proteína. Tem no livro, né, de Stephen Meyer, Darwinismo, Design e Educação Pública, ele diz o seguinte, no começo, não sei por que está tão... Ele diz assim, no começo dos anos de 1950, entretanto, uma série de descobertas causaram uma visão simplista de proteínas, no sentido de sua variação. De 1949 a 1955, um bioquímico, Fred Sanger, determinou a estrutura de uma molécula de proteína, a insulina. Sanger demonstrou que a insulina consistia de uma sequência longa e irregular dos vários aminoácidos, certamente como um colar de pérola, colorido diferencialmente, arranjado de uma forma sem igual. Seu trabalho demonstrou acerca de uma simples proteína, o que em obra subsequente, a biologia molecular estabeleceria como uma norma. A sequência de aminoácidos em proteínas funcionais geralmente desafia a declaração de qualquer regra simples e é caracterizado, no lugar disso, algo aperiódico, como foi falado aqui, Dr. Marcos, e cheio de complexidade. Então, o livro, ele só fala que o número de aminoácido é o bastante para demonstrar, né, a ancestralidade comum, e eles simplesmente falam isso sem nenhuma dificuldade e não demonstram que há dificuldades nesse aspecto, né? Outro pressuposto errado é dizer, fora da teoria da evolução, só há respostas religiosas, né? É interessante que os professores e os livros, eles colocam apenas duas opções. Ou você aceita a teoria da evolução, ou então você vai ter que ir para o nível da fé, né? Ou você tem que aceitar a religião. É assim que tem nos livros. Por exemplo, nesse livro tem o seguinte: segundo o criacionismo, as espécies são fixas, imutáveis, e, portanto, não podem dar origem a outras. Esse princípio é conhecido como fixismo. Por outro lado, os evolucionistas defendem que a diversidade dos seres vivos é produto de leis naturais, e não de uma vontade divina. Sustentam que as espécies mudam ao longo do tempo e que tiveram origem a partir de organismos pré-existentes. Essa ideia ficou conhecida como transformismo. Isso está no livro. Ou seja, eles colocam, então, para os alunos, que aqueles que questionarem a teoria da evolução, dá a entender, claro, né, vão ter que aceitar o dogma. Ou seja, quando eles falam vontade divina, claro que dá a entender que é um dogma. Ou você aceita a teoria da evolução, se você questionar, então você respeita a sua fé. A pessoa diz logo, eu questiono isso, ou pergunta, olha, eu respeito a sua fé, a sua religião, mas aqui nós estamos tratando de ciência. Certo? Mas será que realmente, fora da teoria da evolução, é somente fé, somente religião, né? Nós podemos perceber, nós temos visto aqui nas palestras, que não, né?
os livros podem falar muito bem da explosão cambriana, né? Os livros podem falar muito bem da explosão cambriana, que já foi falado também aqui, né? Como toda essa informação veio nesses fósseis, nesses animais, no tempo evolutivo tão rápido, como todos esses animais tão complexos, que precisava ter informações tão complexas, apareceram de uma forma de repente, como fala aqui na revista Time, né? O Big Bang da evolução, como esses animais. Então, os livros didáticos poderiam falar sobre isso também, né? Falar dessas dificuldades, falar acerca que isso questiona a teoria de Darwin no sentido da ancestralidade comum, mas eles não falam. Também existem as máquinas biológicas, né? Como o flagelo bacteriano, como já foi falado aqui, que é uma verdadeira máquina biológica, né? Nós vemos aqui o ribossomo, né? Que também é uma máquina biológica. E, por último aqui, a molécula de ATP. A molécula de ATP. Mas aí alguém vai dizer, a molécula de ATP, que é o trisfosfato de adenosina, gente, que é uma máquina que já foi falado aqui, aí as pessoas dizem, mas isso aí é só uma visão, né, de design inteligente. Não é bem um design inteligente, isso é só apenas como se alguém visse uma nuvem e pensasse que é alguma coisa de um design. Mas eu trouxe para vocês aqui uma experiência de uns cientistas que fizeram com a molécula de ATP. Né? O que ele fez com a molécula de ATP? Né? Esse cientista, ele colocou algo sintético na molécula de ATP e fez que aquele objeto sintético rodasse, né? Eles pegaram um pedaço de um músculo, né? Como vocês estão vendo aí, e eles vão fazer uma experiência, algo sintético, e eles vão colocar na molécula de ATP. Então, nós podemos perguntar, será que realmente só aparência de design, como alguns dizem, será que olha só o que eles tentaram fazer. Eles colocaram algo sintético, né, com várias técnicas. Isso é no vídeo do Discovery Channel. E vejam aí a experiência que eles fizeram. Eles colocaram algo sintético na molécula de ATP e tiveram uma experiência formidável. Então, demonstra que não é só a aparência de design. É um design. Característica não é só com características, funções de design. Nós também temos, eu coloquei aqui um vídeo desse inseto, né? Desse inseto, vejam bem, né? Não é somente aparência de design, mas também, né, implica em planejamento. O DNA não precisamos falar, já foi falado muito bem pelo Dr. Marcos, mas o DNA
outra demonstração do design inteligente, como foi falado muito bem aqui, né? Existe o código digital, incluindo sequências de aminoácidos para formarem proteínas. A informação não é só linear, existe informação dentro de informação, sobre o DNA list, que é um sistema operacional que regula o tempo, expressão das regiões de código de molécula do DNA, né? Então, isso tudo não pode ser chamado de religião, isso é uma demonstração de design. E isso poderia ser falado nos livros didáticos, como, né, uma demonstração também de design. Mas não é falado, né? Então, além da teoria da evolução, nós não temos religião, nós temos também pesquisas, nós temos ciência, né? E eu diria ciência, né, de alto nível. Os enunciados dos livros didáticos são confiáveis. Outro pressuposto errado que as pessoas têm, né? Que os livros didáticos, os seus, são confiáveis. Será? Nós vamos colocar aqui, né, na biogênese. O que tem nos livros didáticos sobre a biogênese, né? Que nós já vimos aqui uma lei, né, vida só pode gerar vida. Mas é o que diz aqui. Ainda na década de 1950, o americano Sidney Fox aqueceu demoradamente aminoácidos desidratados e surpreendeu-se ao observar que ao final surgiam proteínas. Vejam o que eles colocam no livro. Com a experiência de Sidney Fox, ele fez proteínas. Comprovavam-se assim as hipóteses de Oparin, que receberam o nome de teoria dos coacervados. Quer dizer, o aluno lê isso e diz, pronto, nós temos uma das provas que a vida realmente veio por meios naturais. Sidney Fox, ele fez a sua experiência e surgiu proteínas, né? E nós vimos que foi muito criticado esse Sidney Fox, né, por esse artigo científico de Adriana Nogueira. Ela diz o seguinte: Sidney Fox propôs uma alternativa a este problema e, partindo da base da ausência de água, favoreceu a formação de ligações peptídicas, juntou aminoácidos puros e cristalinos, retirando assim a água da mistura, e encontrou polímeros de aminoácidos que continham algumas propriedades das proteínas. Chamou de protenoides a estes polímeros e afirmou que a vida se originou nos arredores dos vulcões da Terra primitiva. Mas essas protenoides não são proteínas e ele utilizou aminoácidos purificados que não têm nada a ver com os que existem na natureza. Quer dizer, enquanto ele chamou de protenoides, porque tem algumas propriedades das proteínas, os livros colocam como proteínas propriamente ditas e como demonstração da biogênese. Outra coisa que tem nos livros sobre os hominídeos. Quando se fala em hominídeos, aí que nós vemos um grande dado de informação falsa sobre os hominídeos, né? Primeiro porque os hominídeos é muita interpretação. Eles acham uma calota craniana aqui, depois acham um fêmur ali, eles então interpretam, isso é um hominídeo. Mas quando nós vamos para os livros didáticos, eles colocam muito sobre os hominídeos, né? Por exemplo, o homem de Java, né? O homem de Java, esse holandês aqui, Eugène de Bosch, né, sem a pronúncia holandesa, Eugène de Bosch, em 1891, ele achou uma calota craniana, né, de macacoide, um fêmur humano e 3 dentes, 2 de macacos e um dente humano. O dente humano ele escondeu, né, dos outros cientistas, e ele só disse dos 2 dentes de macaco. E com essa calota craniana macacoide, com esse fêmur humano, ele fez então com massa, ele completou com massa, e então ele disse que esse era um descendente, era um intermediário do macaco e o homem, e é chamado o homem de Java, né? Por quase 50 anos, esse homem de Java
foi considerado, né? Mas ele foi descoberto que eram os ossos eram de símios, ou seja, eram macacos, né? Tem aqui no texto de Duane Gish, ele fala de Marceline Buller, classificou os fósseis como da mesma qualidade do Bosch, eram realmente símios. A experiência que ele estudou 15 anos, cerca de 15 anos, e ele percebeu, depois de terem dito que era um fóssil de hominídeo, que não passavam de ossos de macacos, de símios, o homem de Java, né? Outro que é colocado muitas vezes, né, que nós vemos aqui, coloquei por causa do tempo, né? Nós temos o homem de Pequim, o homem de Java, que nós falamos, o homem de Piltdown, né, que esse aqui inclui um padre chamado Teilhard de Chardin. É por isso que a Igreja Católica ela é muito voltada para a evolução desde do padre Teilhard de Chardin, que foi ele participou dessas escavações. Vou colocar aqui e voltar. Ele participou dessas escavações e foi considerado fraude, né? O homem de Piltdown. E ele também estava incluído, ele é suspeito dessa fraude. Por muitos anos foi pregado nos púlpitos católicos e nas universidades que esse fóssil era um hominídeo, né? Um descendente, então, né, da raça humana. Aí, então, o homem de Nebraska, eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Acharam um dente, um só dente, e com esse dente ele desenhou esse homem aqui. Por 5 anos foi ensinado nas universidades o homem de Nebraska, né? um hominídeo. E depois foi descoberto que era um dente de porco, né? Um dente de porco, mas muitas vezes tem nos livros. E esse aqui é o mais recente, né? Que esse pesquisador, ele disse que descobriu um fóssil neandertal, né? Rainer Prosten, em 2004. Inclusive, ele foi punido, também a universidade retirou o título de PhD dele, porque ele foi pego nessa fraude aqui no homem de Neandertal, né? Mas o que dizer dos fósseis considerados, né, que tem nos livros também? Por exemplo, o homem de Neandertal, esse era o único fóssil no tempo de Darwin. Esse era o único fóssil no tempo de Darwin. Quando se fala em hominídeos, quando se fala em fósseis, os especialistas se dividem muito, né? Os cientistas se dividem muito, mesmo aqueles considerados pelos cientistas, né? O homem de Neandertal, como eu falei, era no tempo de Darwin, né? Nós vemos também que tem um artigo científico dizendo assim: Neandertal 99,5% humano, nesse artigo científico. Ele diz assim: na imaginação popular, Neandertals são frequentemente descritos como brutos pré-históricos que foram superados por uma espécie mais avançada, humana, emergindo da África. Mas escavações e estudos anatômicos têm mostrado que os Neandertals têm usado ferramentas, usado joias, enterrado seus mortos, cuidado de seus doentes e possivelmente cantavam e conversavam da mesma maneira que nós fazemos. Sendo mais simples, talvez suas inteligências eram ligeiramente maiores que as nossas. Esse artigo científico aqui, dizendo que os Neandertals são humanos, né? E eles fizeram pesquisas
e experiências, e eles chegaram à conclusão: os resultados dos novos estudos confirmam a humanidade do Neandertal e mostra que seus genomas e nossos são mais de 99,5% idênticos, diferenciando por apenas 3 milhões de bases. Então, esse artigo científico demonstra que os Neandertais são humanos, né? Como os livros colocam como um ancestral, demonstrando que nós descendemos dos macacos. Eu acho incrível como não há questionamento nenhum, não há nenhum comentário sobre isso nos livros didáticos, simplesmente colocam, né? O Australopithecus, também muito conhecido e reconhecido, né? O Australopithecus, vejam bem, em 1924, Raymond Dart achou o primeiro fóssil, que foi chamado de Australopithecus africanus. Ele achava que o crânio parecia com um macaco. Olha só, ele achava, como eu falei, interpretação, que um crânio parecia com um macaco, mas havia semelhança de algumas particularidades do crânio e dos dentes. Aí, então, eles desenharam, aqui está aqui, Australopithecus africanus, né? Não é o planeta dos macacos, não, mas é isso aí. Depois, em 1938, foi achado por um pesquisador, Robert Broom, mais outro que foi chamado de Australopithecus robustus, por causa de seu aspecto mais primitivo, dentes grandes e grossos, né? Depois, mais outro Australopithecus, na década de 50 e 60, né? Louis e Mary Licken, na Tanzânia, acharam mais fósseis importantes e deram cerca de 2 milhões de anos para eles. Deram 2 milhões de anos para eles. Na mesma camada geológica que os Licken encontraram os fósseis, havia instrumentos de armas de pedra. Um de seus filhos achou outro crânio, que o identificaram como um intermediário entre o Australopithecus e o homem, né? Então, eles deram o nome disso aí, o Australopithecus habilis. No entanto, gente, muita controvérsia aconteceu mesmo naquele período, né? Em torno desses hominídeos. Alguns cientistas evolucionistas chegaram à conclusão que os Australopithecus robustos e africanos andavam em pé. Aquela discussão, eles andavam em pé? Não andavam. Tendo uma pequena capacidade craniana que os aproximavam dos gorilas. O cientista e anatomista renomado britânico Sol Lord Zuckerman estudou por cerca de 15 anos esses fósseis e chegou à conclusão que o Australopithecus é macaco. Mas o que eu acho interessante é que tem nos livros didáticos já como um fato. Esse é o descendente, nosso descendente, né? O que falar então, outro cientista, segundo o cientista Charles Oxnard, depois de estudar o Australopithecus, chegou à conclusão que este não caminhava de pé e nem parecia ser relacionado com o homem, chimpanzés ou gorilas. Para alguns estudiosos, o Australopithecus não passa de uma espécie de macaco que foi extinto. Né? Que foi extinto. Mas tem nos livros didáticos como... Né? E o que falar da Lucy? Né? Todo livro didático tem que ter esse fóssil aí, né? A Lucy, né? Esse fóssil que deram o nome porque quem encontrou o fóssil estava ouvindo a música dos Beatles, Lucy, então ele deu o nome ao fóssil, Lucy. O que falar desse fóssil, né? Esse Australopithecus, né? Nós vemos aqui uma revista científica francesa, Joe Lucy, né? Que demonstra que a Lucy, o Australopithecus Lucy, era de fato um macaco, né? A revista diz o seguinte: uma nova teoria afirma que o gênero Australopithecus não é a raiz da raça humana. Os resultados a que chegaram por única mulher autorizada a examinar o STW573 são diferentes das teorias normais a respeito dos antepassados da humanidade. Isso destrói a árvore genealógica dos hominídeos. Isso aqui, gente, é uma revista científica que está falando. Grandes primatas, considerados os ancestrais do homem, foram retirados da equação desta árvore genealógica. Australopithecus e Homo
de espécies não aparecem no mesmo ramo. Ancestrais direto do homem ainda está à espera de ser descoberto. Mas nos livros didáticos, a Lucy tem que estar lá dizendo como uma das provas da ancestralidade comum, né, que Darwin defendia. Semelhança do homem com os chimpanzés. Gente, nos livros didáticos tem que ter essa, né? E no livro didático diz o seguinte: o livro de biologia de Sérgio Linhares e Fernando, Gewandner, aprovado pelo MEC, quando aborda o assunto da semelhança embrionária e bioquímica, faz a seguinte afirmação: um exemplo do uso desse método é a comparação entre a hemoglobina humana e a de outros mamíferos. A humana é igual à do chimpanzé, mesma sequência de aminoácidos, e vai diferindo da dos animais cada vez mais afastados evolutivamente. Essa técnica indica uma semelhança genética entre o chimpanzé e o ser humano de 98,6%. Com o macaco rhesus, é de 94,5%. Com o rato, 80,34%. Então, eles demonstram com isso, uma das provas que nós somos primos dos chimpanzés, descendentes de um ser macacoide, Então, o que acontece, gente? Esse artigo científico aqui, de Jonathan Marks, chamado Hibridização de DNA nos macacos, questões técnicas, Jonathan Marks demonstra que os dados dessa pesquisa, que os macacos são semelhantes aos humanos, foram alterados, E ele coloca, por causa do tempo, nesse artigo científico, que essa técnica foi fraudada e alterada. Mas existem outros artigos científicos, que eu vou passar por causa do tempo, relativas diferenças, o mito de 1% também já foi falado aqui, que não é somente 1%, mas John Corren admite que os genomas humanos e chimpanzés diferem acentuadamente em grandes porções de DNA ausentes, esses genes, número e estrutura de cromossomos, conexões alteradas nas redes de genes e outras coisas que nós não vamos falar, mas que nesses artigos científicos demonstram que não é somente 1%, mas muitas coisas mais incluem essa complexidade entre os humanos e macacos. Outro artigo científico, esse 80% de proteínas são diferentes entre humanos e chimpanzés. Nesse artigo científico, ele diz o seguinte: o chimpanzé é o nosso parente vivo mais próximo. As diferenças morfológicas entre as duas espécies são tão grandes que não há qualquer problema em distinguir entre eles. No entanto, a diferença de nucleotídeos entre as duas espécies é surpreendentemente pequena. A comparação do genoma precoce através de técnicas de hibridização de DNA sugeriram uma diferença de nucleotídeos de 1,2%, que ele se baseia no dado que foi fraudado. Recentemente, a sequência de nucleotídeos direto confirmou esta estimativa. Esses resultados geraram a crença comum de que o ser humano é extremamente próximo do chimpanzé a nível genético. No entanto, se olharmos para as proteínas, que são as principais responsáveis pelas diferenças fenotípicas, o quadro é bastante diferente. E cerca de 80% de proteínas são diferentes entre as duas espécies. Então, nesse artigo científico, demonstra e joga por terra essa ideia que os chimpanzés são primos dos humanos. As mariposas de Manchester, eu vou falar rapidamente, por causa do tempo, que tem nos livros didáticos, é simplesmente uma fraude, por causa do tempo não vou dizer, mas são colocadas nos livros como uma das provas da seleção natural, e vou passar. Esse homem, Bernard Cattrall, em 1950, ele fez essa experiência na Inglaterra, Ele soltou mariposas claras e escuras numa floresta poluída, e aí então ele percebeu
que os pássaros comiam mais aquelas mariposas que eram claras, né? As que eram camufladas, os pássaros não comiam muito. Então ele chegou à conclusão: os pássaros agem como agentes seletivos, como foi postulado pela teoria da evolução. Só que essa experiência de Bernard Cattell foi muito questionada, porque essa Biston betulária, essa mariposa, ela é noturna. Ele fez a experiência de dia, ele pregou as mariposas nos troncos das árvores, porque elas geralmente vão para as copas das árvores. Então, essa foto que vocês veem das mariposas nos livros didáticos são pregadas, né, são coladas, né, e também muitos cientistas questionam porque não apareceu novas espécies, não apareceu novas características nas mariposas, mas em alguns livros didáticos afirmam até que as mariposas pintadas, elas apareceram por processos evolutivos a partir das mariposas claras. Então, completamente enganosa. Eu coloquei aqui as dificuldades da experiência de Cattell. Essa pesquisadora, ela questionou seriamente essa experiência de Cattell, né, que eu vou passar. Ele coloca aqui, né, compara a decepção diante da verdade sobre o experimento de Cattell ao que sentiu quando criança ao saber que Papai Noel não existia, né? Ele fez uma nova experiência com as mariposas e ele escreveu isso. Os bicos dos tentilhões, né, de Darwin, que tem nos livros didáticos também, né? Darwin, ele pesquisou 13 espécies de tentilhões nas Ilhas Galápagos e ele percebeu que havia muitas diferenças nos bicos dos tentilhões. Mas uma outra pesquisadora foi recentemente nas Ilhas Galápagos e elas perceberam que os bicos dos tentilhões, eles aumentavam 5%, né? Esses pesquisadores, Peter e Rosemary Grant. E eles chegaram à conclusão, então, que, né, isso demonstra a capacidade da seleção natural para produzir mudanças ainda maiores ao longo período de tempo, como requer a teoria de Darwin, né? Mas muitos cientistas, claro, vão contra isso, né? Entre eles está no livro, né, Explore Evolution, incluindo Paul Nelson, que está aqui conosco, né, nesse livro. Durante a cerca de 1970, os bicotentilhões tiveram um pequeno aumento de largura. Eles questionam se isso prova o processo microevolutivo ao longo do tempo para chegar aos processos macroevolutivos e novas espécies. Eles afirmam que grandes e pequenos bicos estiveram presentes antes, durante e depois da seca, mesmo admitindo que os pássaros de bico maiores foram mais resistentes para sobreviver à seca. Eles afirmam que não é o mesmo que dizer que a população adquiriu bicos maiores. Nenhuma nova característica apareceu. A única coisa que mudou foi a proporção dos bicos grandes para bicos pequenos. Ou seja, uma adaptação e não uma nova espécie que apareceu, né? Proposta para uma educação sem preconceito. Eu fiz duas propostas, trouxe duas propostas. A primeira um ensino mais construtivista, né? Eu acredito que um ensino construtivista em todas as áreas é muito importante. Em geral, Piaget, eu trouxe aqui uma citação de Piaget, ele diz assim: em geral, a aprendizagem é provocada por situações, provocada por psicólogos experimentais ou por professores em relação a um tópico específico, ou por uma situação externa, em geral, é provocada e não espontânea. Além disso, é um processo limitado a um problema único ou uma estrutura única. Ou seja, o professor deve provocar no aluno questionamento. Nós vemos diferente nas aulas de biologia. Quando chega a biologia, né, é algo fechado. E analisar outras propostas em sala de aula, incluindo o design inteligente. Por que não? Por que não, né? Eu fiz incluindo aqui uma simulação do que poderia ter num capítulo de um livro, Design Inteligente, evidência de design na natureza. Não fala de religião, né?
coloca evidência de design, né? Coloquei o pesquisador aqui, Michael Behe, né? E relatos desses designers, desses pesquisadores que eles falam, eu acho perfeitamente possível, didático e importante numa aula de biologia para que haja construção do conhecimento. E o Marcos já está aqui, eu quero terminar só com, com essa frase de Aristóteles aqui, né? E eu termino com essa frase de Aristóteles. Essa frase está em grego, não tá traduzida, por isso que eu coloquei aqui. Que diz assim: To mega alethei panta sunadeitar par conta tonde poseudei tahu diaphonei talethes. Aristóteles diz o seguinte: porque na verdade todas as coisas elas se harmonizam. No engano, todas as coisas se contradizem. Muito obrigado.